Gravando. Boa tarde a todos. Vamos começar hoje mais uma oficina. Hoje a gente vai bater um papo sobre modelos diff in diff e regressão descontínua. São duas estratégias de identificação de causalidade e que na economia elas já são usadas há bastante tempo e que mais recentemente na contabilidade a gente tem visto um crescimento, pois para além de se analisar a associação entre variáveis, essas estratégias elas sugerem a ocorrência de causalidade. Então, são duas formas que nós podemos incorporar na pesquisa em contabilidade para tentarmos identificar causalidade em fenômenos que sejam do nosso interesse. Quem vai conduzir a oficina hoje é a Patrícia, Thales e João, né? Meninos, fiquem à vontade, o palco é de vocês. Eu vou desligar meu vídeo aqui, mas eu vou estar por aqui, tá? Qualquer coisa eu intervenho aqui. Perfeito, Wagner. João, acho que a gente vai começar pelo João, falando de regressão descontínua. Então, João, a hora que quiser compartilhar aí, liberado. Beleza. Aparecendo aí? Sim. Bom, boa tarde, gente. Vamos falar hoje sobre a RDD, regressão descontínua, e o diff and diff. Diferenças e diferenças são duas técnicas aqui para medir o efeito causal, de uma forma geral, sobre o impacto de um evento exógeno, alguma variável exógena sobre dois grupos. Aí, vamos mostrar as particularidades de cada um e as semelhanças também entre esses dois modelos, essas duas técnicas, né? Ô João, Bom, deixa eu só complementar. Tanto a RDD quanto o Diff in Diff são estudos de evento. Então, é inerente a essas duas estratégias a existência de um evento exógeno, ok? Sem a existência de um evento exógeno, já não vai fazer sentido a utilização dessas duas estratégias, ok? Pode continuar, João. então, o RDD, particularmente, ele foi introduzido por Donald L. Bristlewaite e Donald Campbell em 1960. Ele foi introduzido como um método de estimar efeitos do tratamento em um cenário não experimental, onde esse tratamento é determinado pelo fato de uma variável contínua, que é chamada de running variable, excede um valor conhecido de um ponto de corte, que é chamado de threshold ou cutoff point. Então, como explicado por Wagner, depende assim, de uma variável ou um evento externo, e ela normalmente tem um ponto de corte fixo. Então, ou seja, é uma estratégia, uma técnica muito útil para avaliar a ocorrência de um choque de uma variável ou evento exógeno sobre outra variável de interesse, que é a variável explicada. Normalmente é utilizado em políticas públicas ou programas governamentais para avaliar se a implementação daquela política ela teve um efeito esperado pelos seus implementadores. Então, vamos colocar um exemplo no próximo slide. Nesse caso, havia um estudo sobre fazendas que elas possuíam as fazendas produtoras de arroz, e aí o interesse dessa política era aumentar a produção de arroz das fazendas com menores acres de terra, ou seja, aumentar a produção de arroz das menores fazendas. Então, essa regressão, essa linha que tem traçado aí, os indivíduos à esquerda da linha, elas representam aquelas fazendas que possuem menos de 50 acres, e os da direita, mais de 50 acres. Os que tem o símbolo da cruz. Vocês conseguem enxergar a imagem com nitidez? Uhum. Consegue, né? Sim.
Então aí a política ela visava aumentar a produção de arroz dessas fazendas menores a partir de uma aplicação de um tratamento sobre essas fazendas. E aí é possível verificar que existe ali uma linha uma linha específica, fixa, que separa as fazendas de maiores que 50 acres das fazendas menores. Então, a variável D, nesse caso, ela vai definir o recebimento ou não do tratamento, que é essa fórmula ali, de D igual a 1, e X é dominada de variável de atribuição e C é linha de corte. Então, como tem aqui essa pequena equação aqui, quando a linha de corte, que é 50 acres, for menor ou igual a X, então D é igual a 1, vai receber o tratamento. Quando for o contrário, não vai receber o tratamento. Deixa eu fazer um complemento aqui, que é importante. A gente vai ver o DIF-INDIF depois. No DIF-INDIF a gente vai ter um grupo de tratamento e um grupo de controle que é definido pela exposição ou não exposição ao evento. Aqui é a mesma coisa, só que a gente define esse grupo de tratamento e esse grupo de controle a partir de uma variável numérica contínua, a partir de um valor. E esse ponto de corte ali é o que vai definir quem estará exposto ao evento e quem não estará exposto ao evento. Ok? Exatamente. Só muda a forma, mas a essência é a mesma. Exatamente. E aí, esse ponto de corte é definido ali entre 50 acres. Então, se a fazenda tiver 50,1 acres, ela vai estar de um lado, e se ela tiver 49,9 acres, ela vai estar do outro. Então, o que vai fazer o indivíduo receber ou não um tratamento é uma questão mais de causalidade. Então, nesse intermediário aí, é onde a gente vai conseguir verificar e estimar o efeito dessas implementações dessas políticas públicas. Pois, imagine, por exemplo, ali uma fazenda com 49 acres, uma fazenda com 51 acres. As duas fazendas são bem similares, bem idênticas, e elas podem ter várias características iguais. Então, o que vai diferenciar a produção de uma ou a outra após a implementação, se houver alguma mudança nessa política, provavelmente vai ser decorrente da implementação dessa política pública. Então, pode-se inferir que o efeito causal dessa política está relacionado a essa mudança de produção das fazendas após a implementação, que foi o que ocorreu no caso. Após a implementação da política, houve ali uma quebra da continuidade dessa variável, então ela passou a ser uma variável descontínua, porque logo antes da linha de corte, do cut-off point, as fazendas receberam o tratamento e passaram a produzir mais arroz, enquanto as demais continuaram na produção comum. Então, essa diferença entre esse ponto A, que está aqui, vocês conseguem enxergar meu mouse? Uhum. Conseguem. Sim, essa diferença do ponto A e o ponto B é justamente o impacto dessa política, que também é chamado de efeito causal. Pois, imagine-se, por exemplo, que esse indivíduo bolinha aqui e esse cruz, antes da política, eles eram praticamente idênticos. Grande parte deles tinha muitas similaridades entre eles. Então, o que pode ter causado esse impacto provavelmente foi a política. Então, o checklist para antes de aplicar... Deixa eu só fazer um adendo claro. Aqui. Assim como, por ser um estudo de evento, assim como qualquer estratégia, a gente precisa garantir que não existam eventos concorrentes aqui nesse entorno, né? Porque senão eu não consigo separar uma coisa da outra. Porque poderia ser que o choque ocorrido não decorra daquele evento específico, mas sim de outros. E outra questão que eu imagino que você vai falar a gente precisa garantir que outros fatores relevantes não estejam influenciando esse choque aqui. Por isso que a gente não abre mão, mesmo nesse tipo de estratégia, de inserir controles que possam ser úteis, porque em se tratando de contabilidade, a pesquisa em contabilidade, é sempre muito difícil a gente conseguir isolar a
apenas o efeito do evento, né? Por quê? Tem uma série de ocorrências endógenas à firma que podem influenciar na mudança de caminho e provavelmente vários deles a gente não vai ter ideia do que aconteceu, né? E aí nesse contexto a gente sempre vai ter esse desafio, né? A gente tem um evento exógeno com o potencial de afetar no comportamento dos agentes econômicos, ok? Quando a gente olha para a economia como um todo, a gente olha para dados agregados, é um pouco menos complicado a gente fazer esse isolamento, João. Mas quando a gente olha para a firma, é difícil. Por quê? Porque existe uma probabilidade de existirem eventos endógenos que nós não identificamos ou conseguimos controlar. Beleza? Então, é uma estratégia que contribui bastante, é melhor do que o que a gente já faz. Então, se nós tivermos oportunidade de aplicar regressão descontínua ou diff-in-diff, é um bom caminho, mas não resolve todos os problemas. A gente encontrou causalidade daquele evento, mas sempre haverá restrições, beleza? Só para não ficar parecendo que isso aqui resolve todos os nossos problemas. Não resolve. É um caminho para a gente obter uma inferência mais adequada e nos aproximarmos de uma causalidade. Mas sempre haverá problemas ou limitações na medida em que sempre existirá a chance de que outros eventos endógenos e que a gente não consegue controlar estejam presentes, estejam influenciando ali. E aí precisa fazer análise de sensibilidade, milhares, para a gente garantir que esse efeito seja apenas ou prioritariamente desse evento. É isso. Então, o checklist, antes de aplicar o RDD, seria primeiro verificar se o índice ele é contínuo em torno do ponto de corte no momento da linha de base. Ou seja, tem que haver ali uma variável contínua e que apresenta certa linearidade em torno desse ponto de base, que é justamente, por exemplo, imagine se, no caso das fazendas, elas não tivessem uma variável contínua de produção ao partir do aumento do tamanho das fazendas. Ali não seria aplicável o RDD, então precisaria dessa variável contínua em torno do ponto de corte para que seja aplicado, para que faça sentido a aplicação. Também existe alguma evidência de descumprimento da regra que determina a elegibilidade para o tratamento? Ou seja, a partir da fixação de um ponto de corte, é possível garantir que todos os indivíduos eles vão seguir aquele ponto de corte, eles receberão de fato o tratamento se eles estiverem dentro do ponto de corte, porque é possível que, vamos dizer que o indivíduo ele tenha só uma chance de cair dentro daquele ponto de corte. Vamos colocar um exemplo. Indivíduos, a partir de agora a Receita criou um programa que transações acima de 100 mil reais vão ser verificadas. Caso tenha chance de alguma transação acima de 100 mil reais não ser verificada, então ali não tem essa garantia de tratamento sobre aquele indivíduo. Aí teria que utilizar outra técnica do RDD chamado de RDD Fuse, que você atribui uma probabilidade para aquele tratamento ser aplicado aos indivíduos que estão além da linha de corte. Também tem que verificar se existe alguma evidência de que as pontuações do índice podem ter sido manipuladas para influenciar quem se qualificaria para receber o programa. Como foi dito, o RDD é muito utilizado em políticas públicas e programas governamentais. Então, isso aqui foi tirado de um livro. O autor ele destacou de fato esse ponto assim, que mais um problema não estatístico, mais um problema assim, talvez de gerência ou de governamental, de recenseadores ou políticos que alteram os índices ou manipulam eles para encaixar na política que ele queira. Por último, o ponto de corte ele é exclusivo do programa que está sendo avaliado ou ele também é usado por outros programas? Que no caso não é só o ponto de corte, como o Wagner falou, se existe algum efeito exógeno que não está sendo observado no modelo de RDD. Então o modelo de RDD ele pode estar avaliando ali uma política, mas é possível que aquele efeito ele tenha sido decorrente
de outra variável ou de outra política que não está sendo observado pelo modelo. Então aquilo vai gerar um efeito, um impacto no resultado do RDD, sendo que de fato tenha sido por conta daquela política estudada. Então tem que também avaliar se existe algum fator externo que esteja alterando ali, ou que tenha algum efeito sobre o modelo estudado. Ô João, deixa eu aproveitar o contexto, porque está falando do modelo como um todo, da estratégia como um todo, e vou responder a pergunta do Giovanni aqui. Giovanni perguntou assim, professor, então para um estudo de evento, por exemplo, impacto da Covid sobre o preço das ações, esse método é mais adequado que aqueles estudos de eventos tradicionais? Não. Pelo seguinte motivo, tanto o RDD quanto o DIF-INDIF, eu preciso ter grupos de tratamento e controle. Eu preciso ter indivíduos expostos e indivíduos não expostos ao evento. No RDD, a gente define esses indivíduos expostos e não expostos a partir desse ponto de corte, né? Que é uma variável quantitativa. E no DIF-INDIF vai ser em função o público-alvo, nos dois vai ser o público-alvo daquele evento, né? Mas aqui no RDD é uma variável contínua que vai definir quem estará dentro e quem está exposto e quem não está. E no RDD eu vou ter um grupo de tratamento, no DIF-INDIF eu vou ter um grupo de tratamento e um grupo de controle claramente definido, né? Então eu preciso ter um evento que ele vai afetar determinado grupo e não outros, né? Se eu não tiver isso, não há como. E eu preciso ter dado antes e depois, dados anteriores e após o evento, tanto no RDD quanto no DIF-INDIF. Por isso que no caso da Covid, não há para olhar o choque no preço das ações, não tem como usar essa estratégia. Tem que ser com a tradicional mesmo, de ir lá estimar os retornos anormais e comparar o antes e o depois no entorno ali da janela de evento. Ok, Giovanni? Vamos lá, João. Bom, então assumindo que a relação entre y e x seja linear, como um pressuposto, o modo simples de estimar o efeito de tratamento de θ é através da seguinte regressão linear. Essa regressão linear abaixo, onde a D é uma variável binária que vai representar o tratamento, ou seja, se o indivíduo recebeu ou não o tratamento. Quando D1 é igual a 1, indica que o tratamento foi aplicado, e D0 indica que não foi aplicado. E o θ é o efeito do tratamento interessado em estimar, o efeito do tratamento interessado em estimar, ou seja, vai representar a diferença média entre os grupos com tratamento, que é o D igual a 1, e sem o tratamento, na variável independente Y. A gente vai verificar agora no R como que funciona isso na prática. Vocês conseguem enxergar bem? Sim. Como é que tá aí para vocês enxergarem? Para mim tá razoável, mas eu tô no computador. Enxergando. Tá, beleza. Pode ir, então beleza. Bom, aqui a gente está com uma base de várias empresas da América Latina, de 1999 a acho que 2020, e tem vários também variáveis nessa base. Vou mostrar aqui rapidinho. Bom, vários países da América Latina de vários anos, 2004, 1998 até 2022. Então, primeiramente, ó, muito script aqui aberto. Primeiramente, a gente vai restringir essa base para pegar apenas os países do Brasil do ano de 2010 e que a receita líquida seja diferente de 0.
A gente vai tentar fazer um estudo com base na adoção do IFRS com as empresas brasileiras e estados. Lembrando que isso aí foi só um exemplo, né, João? Não Isso. existe um evento exógeno que a gente defina um grupo de tratamento e controle a partir da receita. Esse aí não tem. Você só está querendo exemplificar, pegando um evento exógeno que é a adoção, né? Criando um ponto de corte hipotético e comparando para ver se o pós se após o evento houve um choque numa proxy de agressividade tributária, é isso? Exatamente. E aí foram criadas as variáveis de log da receita, a diferença da receita líquida, que é basicamente a receita do ano anterior menos a receita do ano atual menos a receita do ano anterior, o log de cada um. E aí, se der positivo, seria a receita variou positivamente de um ano para o outro, e se der negativo, seria que ela variou negativamente. E também foi criado a variável de agressividade tributária, chamada de ETR, que é a carga tributária efetiva que a empresa teve. Sim, deixa eu só dar uma ajuda aí, João. Volta aí um pouquinho. Na verdade, aí não está medindo a variação, não. Está medindo o logaritmo da receita mesmo. Isso aí é só para tentar dar uma normalizada no conjunto de dados, mas ele não está capturando a variação, não. Então, ele está pegando o logaritmo da receita, mais a média desse logaritmo da receita, está criando lá uma variável de diferença, e a diferença é a média menos esse logaritmo, e está pegando o ETR. Pode continuar. Rodando uma regressão apenas entre essas duas variáveis, a gente consegue verificar que teve uma significância estatística para informar que, de fato, essa variável de diferencial de receita líquida criada, ela tem um efeito positivo sobre a ETR. Então, quanto maior um, seria maior o outro também, indicando que existe uma relação entre essas variáveis criadas. Agora, para verificar a linearidade entre as variáveis, foi criado o predict dessa regressão e plotado no gráfico. O gráfico, vou tentar melhorar para vocês, mas ele indica que existe ali uma linearidade entre essa variável criada de diff e RL, mostrando que supre esse pressuposto do RDD, que seria a linearidade da variável utilizada. Em seguida, a gente vai criar um gráfico para visualizar o comportamento dessa variável em relação ao diff-RL, quer dizer. E a gente tem esse cenário inicial, que é um cenário em que, empiricamente, a gente consegue ter alguma noção de relação entre algumas, mas não é algo tão claro, porque está também bem distribuído. E no caso, a nossa diferença foi estabelecida, nosso ponto de corte, nosso cut-off point é estabelecido aqui no ponto zero, ou seja, nós atribuímos de forma arbitrária que quando essa variável diff-RL fosse negativa, então estimamos que o ETR da empresa deveria ser menor ou maior, deveria receber o tratamento. No caso aqui, é só um exemplo, não teve nenhuma política nesse sentido de fato. Em seguida, gráfico de dispersão para verificar a relação entre uma variável e outra. É exatamente o mesmo gráfico apresentado anteriormente, só que agora com essa linha tracejada para mostrar essa tendência positiva de uma variável em relação a outra. Também é interessante a gente verificar os pontos mínimos e máximos de cada variável, aqui no caso do diff-RL e da ETR, porque a gente consegue verificar a amplitude das nossas variáveis, então a gente consegue verificar até onde que elas vão
qual seria o ponto mínimo, o ponto máximo, para até verificar se não tem também alguma outlier que possa estar causando uma interferência no efeito da regressão. Agora, indo para as estimações dos modelos, os modelos de RDD eles podem ser estimados através da função normal do LM, da regressão linear comum. Primeiro a gente tem que criar um limite, que é o nosso cutoff point, que é essa linha tracejada, que nesse caso vai ser o zero. Então, desde o começo, a gente partiu dessa linha do ponto zero, como seria o ponto limite, o que fosse positivo entrou no grupo tratamento, entre aspas, e o que não fosse, não entrou. A gente estabeleceu esse tratamento, em seguida a gente roda a regressão, e o resultado do summary da regressão aqui indica que não houve significância estatística, pra gente, não há evidências de uma diferença entre um grupo tratamento e o grupo controle. Não teve nenhum tipo de significância para a gente avaliar isso. Aqui também é outra forma de normalizar e estimar essa regressão, é a partir de a gente definir o número anterior, que seria esse diff-RL left, e o após o ponto de corte, que seria o diff-RL right. Então a gente coloca, primeiro separa duas variáveis, um para antes e depois do ponto de corte, estabelece de novo o limite, e roda a variável com base nesses dois pontos. E vocês podemos ver que o resultado é o mesmo lá de cima, só que aqui adiciona essa variável nova, porém essa limite e o left são os mesmos, como é que a gente dividiu, criou esse resultado aqui novo. E verificando o predito dessa regressão, o predict, consegue verificar que houve ali uma quebra da descontinuidade, embora não tenha tido diferença estatística, não tinha tido significância estatística nenhuma na nossa regressão, para a gente afirmar que de fato essa quebra da descontinuidade tenha sido causada pelo esse programa ou a gente não consegue identificar qual foi de fato o que causou essa diferença da linearidade da variável estudada, porque não teve significância estatística suficiente. Também a gente consegue fazer a mesma estimação utilizando o pacote RDD Tools. Aqui acho que está muito cinza, então vocês não conseguem ver, mas é esse RDD Tools aqui. Basicamente estabelece o ponto Y, o ponto X, nossas variáveis, e nosso ponto de corte, que no caso é o zero. Nós também utilizamos aqui esse slope same, que é para indicar a inclinação da reta de regressão, indicando que ela tem a mesma inclinação antes e depois do tratamento. Isso aqui nós vamos explicar mais para frente como funciona, mas o resultado da regressão é a mesma dos que deram em cima. Só outro modo de realizar a estimação do modelo através desse pacote RDD Tools, o nome do pacote. Agora vamos estimar esse modelo utilizando o slope diferente, ou seja, a gente vai considerar que não tem a mesma inclinação antes e depois do ponto de corte. A gente consegue fazer isso aqui com a regressão normal, LM. Aqui indica alguns valores um pouco diferentes, mostrando também aqui o valor após o limite. Em seguida a gente vai fazer a mesma estimação, só que agora utilizando o pacote RDD Tools. Aqui a gente vai dar o mesmo valor também do LM. Aqui a gente pode ver que o que a gente utilizou esse slope diferenciado, separate nome, porque ao contrário do que tinha sido utilizado aqui em cima, same, nós não estamos considerando que a inclinação das variáveis se mantém antes e depois do tratamento. Segundo a literatura, essa inclinação, se a gente for considerar que ela se mantém igual a mesma antes e depois desse ponto de corte, é uma afirmação melhor para o nosso modelo, ter mais, vamos dizer, ela vai produzir efeitos estatísticos melhores,
porém ela necessita de maior rigor para comprovar que de fato existe uma inclinação antes e depois do tratamento. A gente vai ter que controlar múltiplas variáveis para mostrar que a gente pode esperar o mesmo comportamento dessas empresas antes e depois desse tratamento, de forma que é mais difícil aplicar isso na prática. Normalmente a gente não tem controle de tantas variáveis, e aí a gente tem que utilizar esse modelo que aceita inclinações separadas, porque ele é mais flexível, assim, embora ele não produza um resultado estatístico tão forte como é o de inclinações iguais. Em seguida, o resultado da regressão, que é exatamente o mesmo que a gente fez utilizando o modelo LM. Só função print da regressão para mostrar que quantas observações existem antes do ponto de corte e quantas existem depois. Também aqui o efeito causal, caso existisse, ele seria mostrado pela essa variável D. Mas, porém, como não foi observado efeito causal, a gente não foi obtido em significância estatística, quer dizer, a gente não pode dizer que esse aqui é o efeito causal desse modelo. Mas, caso tivesse, seria essa variável D que representaria qual foi o efeito da implementação dessa política. Já foi. Vamos ver. O gráfico dessas diferentes inclinações e observado de roda a função e aqui nossos gráficos inicialmente apresentados. Em seguida ele mostra aqui o gráfico com diferentes inclinações, embora seja quase imperceptível identificar visualmente qual essa diferença das inclinações entre um modelo e o outro. Em seguida a gente vai fazer um modelo de sensibilidade, e aqui o modelo de sensibilidade ele funciona como se fosse, você tem que verificar a sensibilidade do modelo conforme um trade-off entre quanto mais largo for a sensibilidade que você for medir, maior o número de observações que você vai utilizar. Isso é bom estatisticamente, porém você pode acabar comparando indivíduos que não têm muita similaridade entre si. Então o ideal é utilizar um modelo de sensibilidade utilizando parâmetros bem próximos dessa linha de corte, porque você vai estar verificando indivíduos muito próximos, indivíduos que têm bastante características similares. Porém, é possível que se você aperte bastante essa análise, essa banda de análise, você vai acabar ficando com poucas observações. Então, você tem que tentar equilibrar entre o número de observações da sua amostra e também as características daqueles indivíduos que você está analisando, para você não analisar indivíduos muito diferentes entre si, que vai acabar sofrendo efeitos de outras variáveis além da implementação daquele programa. Aqui, como a gente partiu do zero pela linha de corte, utilizamos um como a banda inferior e mais um como a banda superior para análise do modelo de sensibilidade. Se a gente colocasse, por exemplo, 10 ou menos 10, a gente teria muito mais amostras, porém, provavelmente estaríamos comparando indivíduos que não têm tantas características similares ou que têm outros efeitos que influenciam aquele comportamento entre eles. No fim do dia você está fazendo um recorte de indivíduos que estão ligeiramente abaixo do ponto de corte, portanto eles estão em vias de se enquadrar dentro do que a política queria alcançar, e indivíduos que estão ligeiramente acima do ponto de corte e que já são público-alvo da política, né? E aí você está comparando esses dois grupos que são, a priori, grupos comparáveis. Correto? Exatamente.
Exatamente. Menos um pegaria mais ou menos aqui onde o mouse está e mais um aqui. Então pegaria basicamente esses indivíduos aqui da região central, que a gente pode inferir que eles tenham bastante similaridade entre si e que qualquer diferença seja relacionada principalmente a essa política que foi implementada. Aqui o resultado, a gente continua sem apresentar significância estatística para o modelo de sensibilidade que foi adotado. O gráfico de dispersão, esse modelo foi elaborado aqui, depois a gente vai apresentar ele. Agora também a gente vai alterar a forma funcional do modelo para verificar se a gente consegue verificar a significância de através de outra forma funcional, porque é importante que a gente vai verificar depois no slide que o modelo aí não dependa de uma forma funcional específica, ou seja, ele tem que conseguir, é possível que alterando a forma funcional você consiga encontrar significância de outros modos, porém você tem que seguir a natureza dos dados. Então, como o dado aqui ele cabia uma análise de sensibilidade quadrática, de regressão quadrática, a gente utilizou essa forma funcional também para verificar se a gente conseguia encontrar alguma significância estatística a partir dessa regressão quadrática. Porém, também não conseguimos verificar nenhuma significância estatística, informando que, de fato, provavelmente não existe ali um impacto dessa variável de FRL criado sobre a ETR. Um gráfico de dispersão que junta todos os gráficos feitos, a gente consegue verificar. Deixa eu João, melhorar a visualização aqui. Pronto. Os primeiros gráficos criados, mostrando o posicionamento inicial dos indivíduos. Em seguida, o gráfico de sensibilidade aqui embaixo, aqui do lado o primeiro, e por último o gráfico do modelo quadrático, mostrando ali essa tendência curva inerente a esses tipos de regressão quadrática. Agora a gente vai verificar o Fuzzy RDD, que é aqueles casos em que o RDD ele é aplicável, a linha de corte ela não tem uma garantia de ser aplicada 100% a todos os indivíduos. Então pode ser que um tratamento ele tenha apenas uma probabilidade de ser aplicada aos indivíduos. Eu criei uma base fictícia de 10.000 observações e aí a gente vai utilizar a percentual de 80% de chance de um indivíduo dentro daquela linha de corte receber o tratamento. Então, a operacionalização é praticamente o mesmo. A diferença é que a gente vai ter que utilizar o modelo do RDD Data e atribuir essa variável Z, que é a probabilidade de receber o tratamento, nesse caso aqui, 80%. E aí, o Fuzzy RDD ele vai algum pacote que não está funcionando. Algum pacote. É o pacote que tem essa função R trunk norm aí. Vou verificar rapidinho. Acho que era isso. Não. Achou não?
Será que tem que dar o library de novo? Ou não preciso. Tem que dar o library no pacote, né? Como que chama? Trunk. Digita assim, library. Agora Tá. foi. Isso. Dá o library novamente. Isso. Essa base aleatória de 10.000 observações. Foi estipulada o percentual de 80%. O gráfico com os indivíduos aleatórios formados foi esse, que a gente verifica que há uma sobreposição entre os grupos de tratamento e não, porque, como explicado, nem todos os indivíduos dentro daquele grupo receberam o tratamento, de forma que há uma sobreposição de um com o outro, justamente por essa probabilidade de essa variável Z, que é a probabilidade de ser tratado, e a gente vai ter o resultado aqui da regressão, apresentou significância estatística, mas são números aleatórios, sem qualquer, vamos dizer, base, né? Então não tem muita aplicação. Mas o modelo para utilizar é esse, isso que importa. Quando a gente cria esses dados aleatórios assim com distribuição normal, em geral todos os modelos funcionam. Mas quando a gente olha para dados reais, não necessariamente. A ideia aí foi mostrar como estima o RDD do tipo fuzzy. Isso, agora voltando para o slide para terminar. A gente verificou ali que a regressão, o modelo da regressão descontínua, ele segue basicamente esses 3 pontos aí. Ele tem esse efeito tratamento, seria esse D1 trat, e tem o efeito dessa running variable sobre o ponto de corte, que você quer saber a diferença desse ponto de corte, a diferença dos indivíduos em relação ao ponto de corte, e também tem um efeito conjunto, que basicamente é a interação dessa variável e do tratamento. Ou seja, ele tenta medir o efeito conjunto de tratamento da proximidade das unidades ao ponto de corte na variável dependente. Isso vai permitir que ele analise se as mudanças na variável dependente são devidas a esse tratamento ou não. Se elas são devidas, se os indivíduos próximos à linha de corte são devidas à variação do running variable ou não. Se elas são devidas a ambos. Então, por fim, as limitações do RDD é que ele estima apenas impactos médios em torno do corte de elegibilidade. Então, ela só é aplicável para a subpopulação de indivíduos que está em torno daquele ponto de quebra, não informativa quanto os demais, porque os demais indivíduos eles podem ter outros fatores que estão influenciando eles. Também ele vai exigir amostras grandes, justamente para você conseguir encurtar ali a análise próximo do ponto de corte. Também ela determina que a largura da banda de análise em torno desse ponto de corte seja uma atribuição que possui certa arbitrariedade, que pode enviesar os resultados, como a gente explicou. Quanto mais larga seja essa banda que você for analisar, mais indivíduos, mais observações, porém menor a similaridade entre esses indivíduos observados. Por último, a forma de estimar os resultados ela não pode depender da forma funcional escolhida, pois isso pode forçar resultados dependendo da forma utilizada. Então, provavelmente não, mas talvez se a gente tentasse todas as formas funcionais possíveis sobre os nossos dados, eventualmente uma ou outra poderia apresentar significância estatística, porém a gente não pode ficar preso a essas formas que não se encaixam à natureza dos dados que forem observados, que estão sendo estudados. As referências são essas, e agora a Patrícia e o Thales vão falar sobre o diff-in-diff. Sim, deixa eu só fazer um comentário assim, de fechamento. Então, o RDD ele é uma estratégia para a gente identificar causalidade. Então eu demando um evento exógeno claramente definido. É preciso que esse evento exógeno
ele estabeleça um parâmetro objetivo, quantitativo, para que eu possa separar indivíduos expostos à política ou a esse evento exógeno e indivíduos não expostos. Então, por exemplo, o João vai fazer a dissertação dele, nós vamos analisar o comportamento tributário de indivíduos que estão sujeitos à fiscalização especial da Receita Federal. Os parâmetros são objetivos, né? Valor de receita, volume de passivo tributário, entre outros lá. Então, se eu quiser separar indivíduos expostos e indivíduos não expostos, eu vou pegar esse parâmetro da Receita Federal, vou pegar quem está ligeiramente acima, quem está ligeiramente abaixo são os grupos comparáveis. Mas, em termos gerais, todo mundo que está acima está exposto ao evento, todo mundo que está abaixo não está exposto ao evento. Mas existe um grupo de indivíduos que estão ligeiramente próximos à exposição ao evento, mas ainda não chegaram lá, né? Então, eu preciso ter esse parâmetro para definir quem será meu grupo de tratamento e quem será meu grupo de controle, beleza? Que é um pouco diferente do que a gente vai ver no DIF-INDIF. Sem essas características, não há que se falar em utilizar RDD. Sem contar que a gente tem que se preocupar com outras questões, que algumas delas o João já comentou bem aí, mas é uma boa estratégia, mas a gente precisa ter essas condições presentes para a gente utilizá-la. Era isso. Parabéns aí, João. Valeu. Patrícia, fica à vontade. Patrícia e Thales. Tá com Thales. Tá comigo agora, gente. Boa tarde. Vamos lá, então, dar prosseguimento aí na apresentação. Todos estão conseguindo ver o slide? Sim, sim. Perfeito. Tá. Então, dando prosseguimento aí, vou falar do DIF-INDIF. Antes de falar sobre o que ele é interessante a gente falar a respeito do que seriam os experimentos naturais a qual o DIF-INDIF ele se aplica, né? Os experimentos naturais, eles vão ocorrer quando ocorre um evento exógeno, né, que seria no nosso campo de pesquisa, as políticas públicas. E um exemplo, por exemplo, na questão da política pública, a gente pode falar a respeito da adoção da IFRS, de implementação de incentivos fiscais. E vocês estão conseguindo ouvir, gente? Sim. Porque fica mudo, aí eu tô achando, fico achando estranho. Mas então tá, vamos lá. É ruim dar aula para parede, né, Thales? Nossa, quando fica mudo, então, vamos lá. Então, assim, referente ao DIF-INDIF, é uma técnica de inferência causal. Precisa haver esse evento exógeno, no caso, no nosso campo de pesquisa, seria a lei, e precisa ter dois grupos, né? Um seria um de tratamento, ao qual a lei se destina, e o grupo de controle, que não vai ter influência dessa lei, desse evento exógeno. E o objetivo é para determinar se há algum impacto, qual foi o impacto dessa lei nesse período, né? Um evento lei, né? Pré-evento e um pós. Um exemplo que eu trago aqui, no caso, para a gente, um caso prático, seria a implementação da norma dos PAAs, que se deu em 2019, e ele impacta a quantidade de reapresentações, no caso. Então, nessa figura, a gente pode ver que para alguma firma que antes de 2019 ela apresentava uma quantidade de reapresentações, e depois da lei, do evento, que é a linha vermelha, pontilhada, se observa uma queda aí na quantidade de reapresentações. E para que usar o DID, né? Como o Wagner bem falou, para estimar, né, efeitos, né, em relação
ao que cerca as empresas, no caso, a gente tem os problemas de endogeneidade, né? E o DID ele serve para mitigar esses problemas de endogeneidade, que seria o erro de mensuração dos regressores, as omissões de variáveis, o viés de simultaneidade e a correlação serial dos resíduos. Para poder a gente aplicar esse método estatístico, tem que haver, novamente, a ocorrência do evento exógeno, ter o grupo de tratamento de controle, e esse grupo de tratamento e controle, eles precisam ser comparáveis, né? Então, e precisa ter dados, tanto antes do evento quanto pós-evento. Para a gente poder verificar primeiro essa questão dos grupos, a gente precisa, com relação à comparabilidade dos mesmos, a gente precisa fazer 2 testes, né? Ou a gente faz o teste de randomização para experimentos controlados, ou a gente faz o PSM. A randomização, ela nada mais é do que subdividir, né, a nossa amostra, no caso, como, por exemplo, que está demonstrado aí na figura, que foi retirada do artigo do Hensel et al., que pesquisou a respeito, né, sobre o engajamento dos membros partidários de um partido político. E aí, então, eles pesquisaram, fizeram um questionário a respeito dos membros, e aí dividiram entre gênero e idade, e verificou se o grupo fez uma comparação entre o grupo de tratamento e o grupo de controle, e isso seria, no caso, a randomização. Já o PSM, ele é um procedimento para encontrar os pares comparáveis, né, entre o grupo de tratamento em relação ao grupo de controle, após a ocorrência do evento exógeno. Aqui eu trouxe um esquema para a gente poder visualizar melhor a respeito do que seria o DIF-INDIF. A gente tem os dados do grupo de controle e tratamento antes da política, antes da lei, e tem os dados depois da lei. E aí a diferença da diferença é o DIF-INDIF, né? É o que está destacado em vermelho. Para abordar isso em gráfico, a gente pode verificar o seguinte: o grupo de tratamento, aí no caso, seria a linha vermelha, o grupo de controle seria a linha verde. A linha no meio seria o evento exógeno, e aí temos o efeito, né, lá no grupo de tratamento dessa linha verde, uma crescente, né? E para o grupo de controle, que não houve a interferência da lei, ele permaneceu constante aí numa crescente também. Mas houve uma mudança, e essa mudança, a diferença entre o impacto da lei para o grupo de tratamento e a diferença das médias do grupo de controle seria o DIF-INDIF. Seria essa como que eu posso falar? Essa diferença aqui, esse intervalo. Pode falar, Wagner. Então, só para dar uma explicada, veja que a ideia do DIF-INDIF é a gente garantir que o comportamento do grupo de tratamento após o evento seja diferente do grupo de controle. Se houvesse um choque aqui nos dois grupos, significaria que o evento estaria afetando os dois grupos e, portanto, não seria aquele evento o causador de mudanças apenas em quem recebeu o evento, né? Seria um outro fator que está afetando não só quem recebeu o evento, mas também quem não recebeu o evento. Okay? Essa é a ideia do DIF-INDIF. Perfeito. E no nosso modelo de regressão, o que é relevante falar é que vai haver na equação a interação entre o grupo de tratamento, né, e o evento, né? O tratamento vai ser uma variável dummy, onde que vai assumir
o valor 1 para as firmas que são, no caso, no que tem o impacto da lei, e 0 para as demais empresas que não têm essa interferência da lei. E o evento, 1 para o período de tempo após o evento exógeno e 0 para antes do evento exógeno. E considerações sobre o modelo, né? A gente precisa, né, verificar também nesse modelo de regressão aqui, que é interessante para a gente evitar os problemas de omissão de variáveis significativas, a gente precisa colocar as variáveis de controle que são independentes para termos um resultado melhor, aí, uma análise melhor desse método estatístico. E agora a gente vai para a prática no R. Ô, Thales. E aqui são as nossas Thales, volta aí um referências. pouquinho rapidinho, só para eu fazer um comentário. Os slides vão estar disponíveis. Volta no modelo. Aqui. A estrutura do modelo é exatamente a mesma, né? Eu vou ter um grupo de tratamento e um grupo de controle, vou ter um evento, né? Qual que é a diferença? O evento aqui é o antes e o depois, né? Qual que é a diferença? A diferença é que esse grupo de tratamento aqui, ele foi definido como indivíduo exposto ao evento conforme a lei ou a política ou o que for. Não existe um número que vai falar esse cara aqui, a gente até pode fazer, tá? Mas não depende da existência desse número objetivo de referência para falar que aqui tem um ponto de corte, né? Então, assim, em geral, eu posso, a partir de um evento que me possibilite rodar um RDD, fazer uma modelagem de FINDIF, né? Mas a recíproca não é verdadeira. Nem todo evento que me possibilita fazer um DIF-INDIF eu vou conseguir fazer um RDD. Porque pode ser aquele evento não estabelecer que existe um parâmetro objetivo e quantitativo para definir quem estará exposto ao evento e quem não estará, não tem como a gente fazer um RDD. Ok? Mas a lógica dos dois é a mesma. Assim. Vamos lá. Bom, vamos lá para o R agora. Vocês conseguem visualizar bem aqui? Sim, mas se tu quiser, Thales, aumentar... Falou que é aqui em opções, né? Global Options. Aparência. Isso. Aqui, né? Isso. 14, Patrícia? 14. 16 fica grande demais. Ok. Perfeito. Melhorou? Sim. Tá, beleza. Então, assim, tem a instalação dos pacotes necessários, aqui no caso. No caso aqui, para a apresentação, já foi carregada uma base. E aqui no nosso experimento, a gente vai ter o grupo de tratamento, as empresas listadas dos Estados Unidos e o grupo de controle, as empresas listadas no Japão. O evento que a gente vai estudar, no caso, seria o Critical Audit Matters, o CAM, que se deu em 2019 nos Estados Unidos. Portanto, por isso que os Estados Unidos é o grupo de tratamento. As empresas listadas no Japão são os grupos de controle, justamente porque eles são semelhantes no quesito de ter o mesmo sistema legal, que é o Common Law, de ser países desenvolvidos. Então, de ser país desenvolvido. Então, ele foi utilizado como grupo de controle para fazer essa comparabilidade. Mas também mas principalmente porque eles não haviam adotado a norma. E eles não haviam adotado a norma também. Eles adotaram em Perfeito. 2021. Então, vejam, a gente precisa de um país que adotou a norma, um país que não adotou a norma dentro daquele intervalo que eu estou analisando. Né? O meu grupo de controle precisa ser não exposto. Um negócio que não está claro para mim, para nós, né? Eu posso ter um grupo de controle menos exposto, só que eu preciso garantir
que esse grupo menos exposto, ele não tenha diferença no pré e no pós, para que ele seja admitido como um grupo de controle no contexto do DIF-INDIF. O ideal, a regra de ouro é sempre um grupo não exposto ao evento. Nesse caso aí foi o Japão, porque o Japão ele adotou a partir de 2021, não é isso, Patrícia? Isso, e nessa análise a gente está olhando até 2020 só. Isso. Então, como a gente vai ter 2 anos após 2019 2020, a gente analisa também 2 anos antes do evento, 17 e 18. Isso. Beleza, pode continuar aí. 2 anos antes, 2 anos depois. As variáveis dependentes, o que a gente vai estudar seria o impacto do CAN em relação aos ALCRUs discricionários e os small profits, pequenos lucros, utilizando a abordagem do DIF-INDIF. As nossas variáveis de controle vão ser essas aqui, Big Four, empresas de auditoria Big Four, empresas de auditoria não Big Four, tamanho, o ROA, a alavancagem financeira, o book to market, o fluxo de caixa operacional, o ciclo de vida e a COVID. O primeiro passo para a gente começar a fazer isso na prática é criar uma variável dummy de evento e de país. A gente usa essa função, juntamente que a gente verifica também os NAs, porque depois a gente vai precisar tirar os NAs para poder fazer rodar as outras funções. Depois a gente tem a estatística descritiva para a gente comparar as variáveis entre os grupos de tratamento e controle, usando essa função aqui, que vai gerar essa tabela para nós entre o grupo de controle, que vai ter a coluna 0, que vai ser representado pela coluna 0, e o grupo de tratamento com a coluna 1. O que é interessante a gente falar a respeito dessa tabela é que gera-se as estatísticas descritivas dos dois grupos e onde são demonstrados os p-valores, né, onde que são mostrados os p-valores se são estatisticamente significativos ou não. E essa resposta vai direcionar a gente para o próximo passo, para a gente fazer o tratamento pelo PSM para verificar se os grupos eles são homogêneos. Então, a gente cria uma base das variáveis dependentes, aqui no caso está sendo criado para os accruals discricionários, e depois a gente roda a função do PSM para encontrar esses pares comparáveis no grupo de controle em relação ao grupo de tratamento. A função seria essa daqui, que gera esses dados. Tá conseguindo? Todo mundo está conseguindo ver? Está muito rápido? Como que está? Tá sim, acho que tá tranquilo, Thales. Muita coisa eu comentei com o Thales antes da apresentação que não precisaria dar ênfase aqui hoje, porque já foi apresentado em oficinas anteriores. Então, tem alguma coisa aí que ele está passando rápido, que vocês não sabem como é que faz, dá uma olhada nas oficinas anteriores, porque foi explicado lá. O que tem de novo, o Thales vai falar, mas o que ele não fala é porque já foi dito em alguma oficina esse ano. Não, perfeito. Aí depois o próximo passo a gente precisa verificar, né, estimar se as empresas comparáveis se tem uma maior probabilidade de serem comparáveis no grupo, né, na nossa amostra no caso. E aqui essa função, ela prevê essa probabilidade, no caso, pelo PR score de cada grupo. Para visualizar isso em gráfico, a gente utiliza essa função dos gráficos, visualizando gráficos dos grupos previstos em 2 quadros, e depois no mesmo quadro. Então, vamos ter um gráfico para 2 quadros, e olhando isso também. Aqui, no caso, o grupo de azul é os Estados Unidos, o grupo de vermelho, Japão. Depois a gente usa a função match para criar uma nova base, justamente porque depois a gente verifica essas covariáveis específicas de distância, peso, subclasse. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para mostrar para vocês onde está essa base aqui. Deixa eu voltar para cá. Acho que sim.
seria BDA+, aqui. As covariáveis, elas sempre depois vão lá para as últimas colunas. São essas aqui. Aí aqui, no caso, deixa eu minimizar isso aqui. Aqui, no caso, já vamos para o cálculo das diferenças e indiferenças, só que a gente aqui, a Patrícia, ela fez de uma forma manual, para poder ver, fazer a comparação com o quadro que eu apresentei lá nos slides. Mais para baixo vocês vão entender. Aqui a gente fez uma base para os Estados Unidos pré-adoção, pós-adoção, e para o Japão a mesma coisa. E aí se fez a média dos grupos, onde que se obteve a média tanto para os dados, a médias pré-adoção, pós-adoção, e para o Japão, mesma coisa. Aqui a gente fez manualmente também o cálculo das diferenças e indiferenças, pré e pós, entre os grupos, e dentro dos grupos também, pré e pós. Eu trouxe lá daquela figura que eu apresentei lá, como que visualmente ficaria melhor para mostrar para vocês aqui. Nossa diferença e indiferença aqui, das médias, deu 0,01912,165. Para o gráfico, o que a gente pode entender aqui? Que para os Estados Unidos, que teve a lei do CAN, no caso, houve um aumento no acruz discricionários. E para o Japão, continuou tendo uma redução. No caso, a gente olha basicamente mais os Estados Unidos. O contrafactual nada mais é que uma estimativa do que teria ocorrido, do que poderia ter ocorrido se não tivesse ouvido o evento. A outra forma que a Patrícia disponibilizou para a gente é com essa função aqui, no caso, que dá o mesmo valor. Então, os acruz discricionários aumentaram em 0,019 nos Estados Unidos após um evento em relação à variação que teve no Japão. Para a gente poder ter, digamos assim, mais validade para esse método, no caso, aqui a regressão dos acruz discricionários foram incluídas as variáveis independentes, as variáveis de controle. Como que já foi feito o tratamento, e como que a Patrícia já falou, né, a gente não vai rodar o PULID aqui, porque em oficinas anteriores já foi ensinado isso, no caso. E foram feitos os testes, né, com relação à questão de qual efeito que a gente poderia utilizar, se efeito fixo ou aleatório, e no caso a gente já verificou que foi o efeito aleatório que a gente precisaria rodar e escolher para o modelo. Aí no caso, a variável de país aqui, tratamento, foi significativa para os DAs, que seria isso aqui. A variável de evento sozinha, ela não foi significativa. A interação, que é essa última linha aqui, ela foi significativa, a 5% e positiva. E o resultado do DID manualmente, que foi feito manualmente, ou da regressão, foram próximos e foi significativo. 0,017 para 0,019. Esses acruz estão em módulo ou com sinal, Patrícia? Com sinal, não está em módulo. Depois tem que dar uma testada, porque não está fazendo muito sentido. Ah, tá. Depois a gente vai ter mais resultados para discutir isso. Uhum. Bom, no caso aí... Meu toque não deixa. Mas depois tem que dar uma olhada nisso. Tá, aí no caso, depois a Patrícia ela vai dar continuidade para o Small Profits. Vou finalizar a minha apresentação aqui para ela dar continuidade aí.
Beleza, Thales, muito obrigado. Que já enxergo minha tela, né? Inclusive com a aba do Dataverse aberta ali, o link a gente manda depois. Acho que a gente vai deixar disponibilizado, como nos outros, né, no vídeo. Então, vocês vão ter acesso a todo o material que foi utilizado nessa oficina. Todos os 2 scripts, as 2 apresentações e os 2 environments, tanto para RDD como de FinDiff. Vou continuar de onde o Thales parou. Aqui. Vou diminuir essa parte. Então, o Thales, ele falou de um modelo de OLS e eu trouxe um com uma outra variável de small profits também, relacionada a gerenciamento de resultados. Mas por que a gente trouxe essas 2 variáveis? Porque elas são variáveis que a gente utiliza em nossos estudos para verificar a qualidade de auditoria. Então, são variáveis que carregam uma certa subjetividade, mas que são utilizadas para medir qualidade da auditoria. E o Small Profits, ela é uma variável dummy, então um OLS não seria elegível para ela. Então, a gente precisa de uma regressão logística. E aí eu vou tentar complementar um pouco do que foi falado na última oficina sobre regressão logística também. Vou repetir alguns procedimentos. Então, estou com o environment aqui, ele parou até antes daqui. Daqui em diante a gente vai rodar agora, mas mesmo que o Thales fez para a variável de acruz discricionários, a gente vai criar uma base só com limpa de NA na minha coluna da variável dependente de small profits antes de começar o PSM. Então, eu quero só para aquelas variáveis, para aquelas observações que tem dado dessa variável. Aqui, como dá para ver aqui do lado, eu não tive uma redução tão significativa da minha base original, na verdade, redução nenhuma, em termos de quantidade de observações, porque essa variável ela é medida através do ROA, e o ROA é um dado mais fácil da gente conseguir, uma variável mais fácil da gente conseguir do que a de acruz discricionários. E aí eu vou chegar em outro problema que a gente pode ter depois quando vai para o PSM. Mesmo procedimento para PSM, então identificar primeiro as empresas que têm maior probabilidade de serem comparáveis, e isso é feito a partir de um modelo que tenha essa parte no comando, indicando que é binomial. A partir disso, eu estimo as empresas comparáveis através de um PR Score, e eu consigo visualizar com gráficos, né? Tenho duas formas de obter esses gráficos individualmente, mas quando eu sobreponho eles, eu percebo mais facilmente essa comparabilidade entre os grupos. O que aconteceu? O que vai acontecer aqui? Quando eu criar esse comando aqui, ele vai criar uma nova base com os pares para mim, que eu vou chamar ela de BD de base de dados, SP é a minha variável dependente, então Small Profits, que é aquela minha coluna que não tem nenhum NA, e por grupo de tratamento, que é a minha variável chamada país. Para isso, estou usando a função matched, tenho a minha variável do grupo de tratamento e vou atribuir a ela aquelas características que eu quero que tenha uma certa homogeneidade entre os grupos, que é tamanho, ROA, alavancagem, book to market e caixa de operações. Aqui eu só consigo utilizar variáveis contínuas. Não consigo utilizar as categóricas que estão incluídas no meu modelo. Então, eu vou acabar criando esses 2 grupos próximos, comparáveis, com essas minhas variáveis que fazem parte do modelo, porque a literatura já disse para mim que elas são importantes, que é importante observar elas em relação ao meu
ao meu grupo a minha variável de tratamento, em relação a quem é meu tratamento, quem é meu controle. Então, são variáveis que são importantes, eu preciso controlar elas e preciso garantir a homogeneidade entre os grupos. Deixa eu só fazer um comentário. Quando a gente usa essas técnicas, no fim do dia, o que a gente está tentando fazer é fazer com que essas outras variáveis de controle elas não influenciem significativamente na diferença que eu quero analisar, né? Porque é como se eu estivesse tentando falar o seguinte: se todas essas demais variáveis aqui são constantes, permanecerem constantes, e para que elas permaneçam constantes, eu preciso que entre esses dois grupos não haja diferença nelas, o efeito que eu vou capturar é só o efeito da minha variável de interesse. Então, quando a gente faz um PSM, por exemplo, a gente está tentando fazer isso. Isso, e mesmo assim não há garantia de que eles vão ficar 100% iguais, os grupos. Como naquele estudo que o Thales mencionou ali, que ele usou a randomização, na apresentação, quando o Thales falou da randomização, ele usou um estudo que foi um experimento de campo. E eles fizeram a randomização entre os grupos, e o que aconteceu? Os grupos, eles, depois da randomização, depois de separados os grupos, eles perceberam que ainda assim haviam diferenças. Eles usaram 17 fatores para comparar, para garantir a homogeneidade, a comparabilidade entre os grupos, e mesmo assim, desses 17, só 2 que eles conseguiram afirmar que eram iguais entre os grupos. E nesse estudo, quando eles mencionam isso, eles mencionam a importância de colocar essas variáveis ainda como variáveis de controle depois no modelo na análise de regressão. Porque, exatamente, se eu não tivesse, se eu tivesse a garantia 100% de que eles, a garantia de que os grupos são 100% iguais em relação às outras variáveis, as minhas variáveis de controle não deveriam exercer efeito sobre. Mas como eu não tenho essa garantia, então, dessa homogeneidade, é importante eu manter essas variáveis ainda na minha regressão como variáveis de controle. Então, e também tem o fato de que, como a gente está lidando com um painel, eu posso encontrar uma ausência de diferença na média, mas temporalmente aquelas variáveis elas variam, né? Então, se eu for rodar uma regressão, eu vou capturar o efeito do tempo, a variação de cada uma delas ao longo do tempo. Exatamente. E aí, aqui eu já vou dar um enter de novo, porque eu não tenho certeza se eu rodei esse. Mas aqui, então, eu estou criando essa nova base, uso esse nearest, então, para dizer que eu quero por aproximação em relação às variáveis, e a minha base original é a base de dados SP. Aqui ele vai me dizer o total final de observações que ficou. Então, eu tinha 25.240 observações, eu fui para 23.000 observações. É importante chamar a atenção que aqui eu estou trabalhando com amostras com a amostra de 2 países que têm uma quantidade grande de empresas listadas. Mas quando eu estou trabalhando com observações, exemplo, Brasil, e dependendo de qual é meu grupo de tratamento e qual é meu grupo de controle, eu posso acabar, nesse momento, perdendo muita observação. Caso o meu grupo de tratamento fosse de 1.000 observações estivessem no meu grupo de tratamento, a minha base, ela reduziria para 2.000 observações. E aí eu estaria indo de uma base de 25.000 para 2.000. Então, esse é um custo que a gente precisa verificar antes na hora de decisão do que importa para o nosso estudo, se vale a pena perder essa quantidade toda de observações em troca de uma homogeneidade entre os grupos, e que às vezes podem acabar nem tão homogêneos. Deixa eu falar sobre isso rapidinho, que assim, o ideal é não perder a observação. Então, eu ficaria, se eu perdesse
essa quantidade de observações aí, eu ia ficar sem o PSM. Porque entre jogar 90% das observações fora e ficar com um grupo supostamente homogêneo, eu ficaria com as observações, porque aquilo ali é informação, né? Se ela é uma informação correta, eu vou perder aí essa característica de maior homogeneidade, mas entre isso e jogar quase todos os dados fora, eu perco isso. Não faz muito sentido. É escolha. Nós passamos, né, Wagner, por uma decisão dessas em um estudo recentemente, em que a gente estava trabalhando com dados de empresas brasileiras. Então, os resultados em que a gente adotou essa comparabilidade PSM entre os grupos, né, em que a gente rodou o PSM, a gente deixou como uma análise adicional. Os resultados não foram muito diferentes entre a base que tinha e a base que não tinha esse procedimento. Então, é questão de escolha, é questão de olhar para os dados e ver o que vai importar para o teu estudo mesmo. Sim. E aí, tenho minha base já com os grupos separados, lá 23 mil observações, feliz porque não perdi muita coisa. Posso ir para minha regressão. O que eu estou fazendo aqui nesse comando? Estou dando um filtro na base para tirar tudo que for NA, menos NaN, NaInf, todas as formas em que o R pode atribuir NA a alguma linha minha. Então, na regressão logística, eu não posso ter NA em nenhuma das minhas variáveis adotadas no modelo. Então, eu crio uma base, dou um comando para filtrar, para tirar toda a linha que tiver NA. Vamos rodar isso aqui. E indo já para a regressão logística, o que vai caracterizar a minha abordagem de FINDIF, como o Thales bem falou, é essa interação, essa multiplicação entre as duas variáveis. No R, tanto no R quanto no Stata, a gente não precisa colocar o beta 1 mais o beta 2 mais o beta 3, que é um multiplicando pelo outro. Então, a gente coloca só o que seria o beta 3 e ele vai entender e vai entregar para mim os coeficientes separados e o coeficiente da interação. E ele bem utiliza um sinal de multiplicação, porque é isso que o DIFINDIF faz, ele multiplica para chegar no valor 1, caso seja no grupo de tratamento após o evento, e todas as outras formas, tanto grupo de tratamento antes do evento, quanto grupo de controle antes e após o evento, vão resultar em 0, porque vão ter 0 em alguma das duas variáveis sozinhas. Das variáveis individualmente. E aqui eu rodo, eu mantive junto, mas vamos lá, no Logit a gente precisa de algumas análises para determinar a significância do modelo, a gente tem algumas coisas que a gente precisa observar. E para isso, eu vou precisar depois de uma matriz de confusão, e a matriz de confusão, tanto a matriz de confusão quanto a curva ROC, elas não aceitam o resultado da regressão Logit pela função PGLM, só com a função GLM. Mas a gente precisa do PGLM porque a gente está trabalhando com dados em painel. Então, eu vou rodar os dois aqui. Vou mostrar daqui a pouco para vocês que os resultados eles ficam idênticos entre um e outro, para confirmar. Então, é uma análise que eu preciso fazer, comparar se os resultados ficaram iguais com as duas funções. Então, para poder usar essa função, esse modelo obtido pela função GLM, para a minha matriz de confusão e para minha AUC. Deixa eu só fazer um complemento, Patrícia. Na verdade, para a gente fazer o resto, né? Matriz de confusão e ROC usando o PGLM, a gente teria que fazer as coisas manualmente. Então dá um trabalhão do cão. Então a gente optou por estimar por GLM, porque a gente consegue automatizar e seguir a vida aqui.
Exatamente. Só conferir se está igual e toca o barco, porque a gente, né, o foco das oficinas é a prática, é aquilo que a gente efetivamente aplica nos estudos e aquilo que facilita a nossa vida, porque a gente precisa analisar muita coisa. Cada dia vem algum teste a mais que a gente descobre que precisa fazer. Então, quanto menos trabalho a gente tiver nesses que a gente já sabe fazer, melhor. A gente já vai ter que aprender novos mesmo. Então, rodo os 2 modelos. Tenho aqui essas linhas em que eu vou criar a probabilidade que eu vou utilizar depois, e o summary, então, para visualizar os resultados. Então, o primeiro, aqui ele é o... Cadê o primeiro? Então, o primeiro resultado é o segundo resultado, bem próximo. O que chama a atenção aqui? Vou falar mais depois também dos resultados. Então, a gente tem coeficientes significativos, negativos, tanto para o evento quanto para o país, todos significativos a 0,1%, e a interação significativa a 10%. O R, ele é um pouquinho diferente do status, então, quando tem 3 asteriscos, é 0,1%, 2 asteriscos é 1%, 1 asterisco 5% e o pontinho é 10%. Era quem está acostumado, até com a legenda das tabelas, então a gente sempre precisa lembrar de fazer essa adequação na legenda das tabelas, porque a maior parte dos nossos estudos ele ainda vem dessa legenda que o Stata nos dá de 1, 5 e 10%. Aqui a gente está falando de 0, 1 e 5%. E aí aqui eu vou comparar os 2 modelos. Só aquilo que eu mencionei, então, só para ter certeza de que pela função, pelo PGLM e pelo GLM, eles estão iguais. Para isso, vou usar a função export sums, já falei sobre ela em uma oficina anterior. E analisando os resultados aqui, a gente observa que está tudo idêntico, tanto em significância quanto em valor dos coeficientes. Importante, estou falando de regressão logística, então esses coeficientes aqui, eles não são ainda a minha chance de ocorrer ou não o evento. Eu preciso olhar para o meu odds ratio, então eu preciso estimar a razão de chances. Tenho 2 formas de fazer isso. Trouxe as 2 aqui para a oficina, sempre rodo as 2 também, a gente está com o comando pronto, então a gente já roda os 2, que é para ter certeza de que está tudo certo, né? Se der diferença, aí a gente pode ter algum problema. Posso utilizar com a função do logitor, e aí eu vou colocar aqui o meu modelo e a minha base. Então, logitor, modelo, equação e a base de dados utilizada. E vou chegar no meu odds ratio, então, que é a minha razão de chances. Interessante que ele dá também a significância das variáveis, só que aqui a diferença na análise desses resultados é que a gente não tem um sinal negativo nas variáveis que eu comentei, que as variáveis individualmente tinham um sinal negativo, e também a minha variável de interação. E por que elas não têm sinal negativo aqui? Vocês nunca vão encontrar sinal no odds ratio. Então, ele sempre vai estar assim, positivo. Quando ele for maior do que 1, ele é positivo. É uma variação de aumento de chance. Quando ele for menor do que 1, ele é uma variação de redução de chances de ocorrência do evento. Então, o evento, nesse caso, é a minha variável dependente de small profits, então ocorrência ou não de gerenciamento de resultados por pequenos ganhos. E aqui eu estou observando que tanto o meu grupo de tratamento, quanto o meu evento, quanto a interação geram uma chance menor de ocorrência de SP, de small profit. E aqui, só para
para observar que ele vai chegar nos mesmos valores de odds ratio, com a diferença de que aqui ele tem esse intervalo de confiança. Mas eu particularmente prefiro dessa forma, que ele já me entrega a significância. Pena que eu não consigo reportar ele pelo Export Sums, mas isso é algo que a gente ainda vai descobrir como fazer para automatizar esse processo de copia e cola de resultado para reportar depois. Passado isso, agora temos o modelo, temos o que é importante, se aumenta ou diminui a chance de ocorrência da minha variável dependente, que é uma dummy. Algumas coisas que eu preciso observar, que é a curva ROC. Então, tem duas formas de obter a curva ROC. Na verdade, essas duas estão interligadas, então eu preciso da primeira para ter a segunda. Mas aqui com o pacote PROC e com a função plotROC, eu consigo obter a minha curva. E eu consigo, com a minha função plot depois, e utilizando esse ROC-SP que foi criado nesse comando anterior, eu consigo observar melhor esses dados que são importantes para a minha análise e para validar o meu modelo de regressão logística. SAUC é a área under curve, então a área abaixo da curva, em que os estudos recomendam aí de pelo menos 0,7. Então a gente chega num valor consideravelmente significativo para o nosso modelo, bem superior. A maior parte dos estudos que eu tenho observado, eles chegam em valores ali na faixa dos 0,8, 0,7 alguma coisa, 0,8 os estudos da nossa área. Então, esse é um valor que é interessante e que deve ser reportado lá no nosso output. E, além disso, a gente pode, pela matriz de confusão, obter a especificidade e a sensibilidade. Aqui está escrito errado, sensibilidade. Isso. Como que eu vou obter isso? Através da função sFactor, e aí eu tenho toda essa programação através do ifelse, ifelse e predict, são todas funções aí que são que vão funcionar numa sequência para me entregar a matriz de confusão. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, que isso aqui é o... Gente, esqueci o nome do negócio agora. Cutoff. Cutoff. E esse cutoff, ele é determinado arbitrariamente, muitas vezes, mas aqui, se a gente seguir essa linha de raciocínio, a gente consegue determinar ele pela curva. Então, o melhor cutoff, ele é determinado nesse pontinho aqui da curva ROC, e no nosso caso aqui, ele é o 0,714. Então, a gente consegue... Foi o que gerou a maior curva ROC, né? Exatamente, ele é o melhor ponto da curva para a gente analisar a acurácia do modelo. E esse comando aqui, né, esse segundo, porque o primeiro ele não entrega muitos dados para a gente, é o segundo comando mesmo que entrega todos esses dados. Então, por isso a importância deles funcionarem nessa ordem. E aí, aqui eu informo que o 1 é o que está na minha variável de small profits como ocorrência do evento, e 0 é como não ocorrência do evento. E a matriz de confusão, ela vai me dizer aqui o que era a referência e o que o meu modelo conseguiu prever. Então, eu tenho que, quando a minha referência era 1, de ocorrência do evento, ele preveu que seria 1 em 12 mil observações. E preveu que seria 0 em 2 mil observações. Então, tem algum erro aqui ainda, que leva a uma sensibilidade de 0,84. Então, 84%, 85% dos casos ele acertou a ocorrência do evento, 79% dos casos ele acertou a não ocorrência do evento. Apesar de alguns interpretarem isso
podem interpretar isso como ruim, que ele não conseguiu uma assertividade de 100%, esses números aqui são bem melhores do que a maioria dos estudos. É como aquela questão do R2, né, que tem aqueles que estão começando que querem um R2 alto, mas depois se deparam com um R2 baixo de 0,0 alguma coisa e estão felizes com isso. É mais ou menos nesse sentido. E outro dado importante que eu preciso reportar é a minha acurácia do modelo de 83%. Então, isso aqui é a combinação a partir da sensibilidade e especificidade em relação à quantidade de observações que eu tenho em cada uma das categorias. E aqui a gente termina tudo que a gente precisa analisar em um modelo de regressão logística. Quero só finalizar com um export sums dos dois modelos, o que o Thales rodou para a variável de acruz de discricionários e o modelo de regressão logística. Aqui eu estou usando o modelo que está escrito final, que é aquele que eu rodei com o PGLM, e efeitos aleatórios que foi determinado nos testes. Eu esqueci de mencionar, mas reparem que aqui a gente utiliza um modelo que não tem um underline final, a gente precisa daquele modelo gerado pela função só GLL. E vamos comparar os resultados. Esse export sums aqui eu já expliquei em outra oficina também, então se vocês forem procurar, ele está lá na oficina de análise de regressão. Eu explico melhor algumas funcionalidades desse comando. Então, o que a gente observa aqui e que eu queria chamar a atenção? As duas são proxies de qualidade de auditoria, tanto os acrous discricionários pelo modelo da DShow, quanto a de gerenciamento por small profits. E a gente observa que o grupo de tratamento teve um efeito negativo nas duas. Então, reduziu o meu gerenciamento de resultados, reduziu o ASP também, reduz a chance de ocorrência de gerenciamento por small profit. Aqui eu estou num OLS e aqui eu estou num Logit, só lembrando. Mas a minha interação entre as variáveis tem efeito diferente em relação à minha variável dependente. Então, eu tenho um efeito positivo no gerenciamento de resultados por acruz discricionários e tenho um efeito negativo no gerenciamento de resultados por pequenos ganhos. Então, isso fala também um pouco dos problemas que a gente tem nas proxies que a gente utiliza nos estudos, porque a gente utiliza... existe uma certa abstração, não sei se seria a melhor forma de chamar, nas proxies que a gente utiliza. Esse é um dos problemas, então a gente pode encontrar resultados que vão dizer que eu tenho uma piora na qualidade da auditoria, como resultados que vão dizer que eu tenho uma melhora na qualidade da auditoria. Mas é porque eu estou medindo por proxies diferentes que são de outros modelos, né? São de modelos de gerenciamento de resultados. E isso que eu queria chamar a atenção. E era isso. Acho que fico por aqui. Wagner, quer falar mais alguma coisa sobre? Não, parabéns aí, excelente apresentação dos três. Eu acho que para começar a ter contato com DIF e RDD, a oficina pode ajudar bastante. É óbvio que é preciso pegar a literatura para ler mais, entender um pouco melhor, né, sobre as limitações e as preocupações que a gente precisa ter na condução, na aplicação desse tipo de estratégia, mas a sementinha já está aí. Agora é pegar o script, a literatura e um exemplo que vocês tenham acesso e treinar, e aí irem descobrindo as dificuldades, né? Eu sempre digo que a vida real é sempre mais caótica do que a vida dos livros. Mas se a gente não for para a vida real, a gente não vai aprender o que está nos livros, não. Ok, pessoal? Era isso. Se alguém tiver algum questionamento, dúvida... Se não, a gente vai encerrar por aqui. Agradecer a presença de todos, agradecer aí ao João, Patrícia e Thales pela apresentação. Fica à vontade, Caio. Pode falar. Bom dia, pessoal. Boa tarde, aliás, pessoal. Os slides e os scripts estão disponíveis ontem. Eu cheguei um pouquinho atrasado na apresentação.
não peguei essa parte. Serão disponibilizados ainda. Na hora que a gente divulgar tá bom. o vídeo, vai estar junto lá. A Bom, gravação vai para o YouTube e os slides vão estar no link da descrição do vídeo, no YouTube, canal do GCAT. Tá bom. Obrigado. Por nada, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Falou. Falou, tchau, tchau.